Vamos lá. Então, só lembrando aqui um combinado que eu já venho falando com vocês, certo? É assim, se você viu aí na explicação que você ainda não está seguro, tá? Então, você dá uma estudadinha, você vai pegar, são 3 páginas, né, para estudar. Então, você vai estudar ela de novo. Vai estar fazendo perguntas ali de acordo com aquele assunto que está nas 3 páginas. Você vai ouvir aqui a explicação. Você vai ouvir a explicação aqui da atividade que eu vou mostrar. Então, você vai perceber aí se você está firme ou não. A atividade, ela vai até 8 horas da noite. Mas não quer dizer que é para você ir lá 8 horas da noite, não. 8 horas da noite já encerra, tá bom? Então, você vai dando uma olhadinha, prestar atenção. O vídeo que está sendo gravado, quando for à tarde, Claudete coloca no grupo. Então, você pode assistir novamente, pode ouvir as explicações novamente e tá aí fazendo depois a atividade. Façam com calma, não precisa nervosismo, tá? Então, você vai assistir os vídeos, depois você pode assistir os vídeos depois e tá anotando ali sua dúvida, alguma coisa, estudando e depois à tarde você pode estar fazendo, tá? Eita, eu não estou conseguindo, não. Se você não está conseguindo, então pare, não finalize ela, tá bom? Ela só vai... Ó, quando eu vejo aqui quem é que está fazendo, quem ainda não finalizou, quem já finalizou. Então, se você estiver fazendo a atividade e parar, não tem problema. Ela não vai encerrar. A não ser que dê 8 horas da noite e você não finalize. Ontem eu liguei para uma coleguinha que ela começou a fazer. Aí ela saiu, ela deu uma viajadazinha. E quando ela voltou, ela tinha esquecido. Aí eu mandei uma mensagem, que eu vi que estava lá sem finalizar desde cedo. Então, eu mandei uma mensagem para ela e ela finalizou. Eita, tia, eu tinha esquecido. Mas ela finalizou e tirou uma nota boa ali. Então, você pode pegar, certo? Olhar agora a explicação, ouvir a explicação. Você pode estar prestando atenção aqui na hora da explicação da atividade lá na plataforma. Você pode também estar prestando atenção, estar anotando ali alguma coisa e você voltar a estudar. E estudou, quando for depois você faz a sua atividade e você vai tirar 100%. Agora, se for no nervosismo, na agonia para terminar logo, infelizmente, você acaba tirando ali uma nota baixa. Certo? Aí tem que prestar atenção na mensagem que a Adriana manda. Se você tirou 20% ou 40%, preste atenção que tia Adriana vai mandar uma mensagem para você refazer. Tá bom? Então, vamos aqui compartilhando aqui o slide, onde nós vamos começar com a nossa revisão. Tá bom? Nós falamos aqui, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, isso. Nesse assunto, eu até coloquei aí as páginas para vocês. 188, 170 e 171. Então, são 3 páginas para vocês terem estudado, ou estarem estudando aí, quem ainda não estudou, se quiser estudar novamente. Então, agora é a hora de você prestar atenção para quando for na hora da atividade, você fazer ela e tirar 100%. Então, a gente está falando aí de geografia da natureza brasileira. Então, nós começamos a falar aí sobre o relevo, as formas predominantes do relevo brasileiro, né? Que são planaltos, planícies e depressões. Então, foram esses aí
as formas predominantes do relevo que nós falamos, mas nós não ficamos único e exclusivo só nele. Nós falamos aí um pouquinho sobre montanha, depressão, agora esqueci, das serras, tá? Então, vamos prestar atenção aqui e relembrar o que é o relevo. Que o relevo, ele é aí, deve ser entendido como a forma adquirida pela crosta terrestre. Então, vulcões, terremotos, estão aí dando aquela ajudinha para que seja formado aí o relevo brasileiro, o relevo, principalmente a gente vai estar falando aqui do relevo brasileiro. E essas formas, elas são as montanhas, os planaltos, planícies, depressões, e são classificadas pelas suas estruturas, ou seja, pelo seu formato e pelas as altitudes, pela altura que apresenta, as alturas em relação ao nível do mar. Então, o relevo, ele vai ter aí formas que são classificadas como estruturas, e eles, tanto pela altitude, aí pelo nível do mar, como seus formatos, que a gente vai saber quem é quem, como é que é formado cada um desse relevo. Então, nós temos as montanhas, colinas, cordilheiras, serra, vale, planalto, planície, depressão, mas nós pegamos aqui só alguns para a gente estar estudando e a gente está fazendo essa atividade hoje. Então, as formas de relevo, nós temos aqui a planície, que ela está ali a nível do mar, tá? A altura ali, começando ali a nível do mar. O planalto, que ele vai estar mais alto, aí pode ser as chapadas, pode ser chamadas chapadas ou serras. As planícies, geralmente, elas estão localizadas aí em áreas de baixa altitude, que no caso aí ao longo dos rios, dos litorais, do mar, ou seja, a nível do mar. O planalto, ele está mais alto, está aí, nós podemos dizer que são as serras, são os conjuntos de morros aí, por exemplo, a Chapada de Veadeiros, a Serra da Canastra. E nós temos as depressões. As depressões, elas podem estar tanto acima do nível do mar, como também abaixo. Então, nós temos a depressão absoluta, que ela vai estar abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, que ela vai estar ali acima do nível do mar. Então, tem que prestar atenção para saber qual é das duas que é relativa e qual é a absoluta. As montanhas, nós temos aí também, nós vamos estar dando uma olhadinha, falando um pouquinho sobre as montanhas para vocês. E sim, voltando aqui das depressões, elas ocorrem em áreas de altitudes mais baixas em relação às serras e a dos planaltos ao redor. E nós vamos aqui falar um pouquinho sobre cada uma, começando aqui a partir da planície, que é a unidade de relevo caracterizada por possuir paisagens geralmente planas, onde nós vimos aí que elas podem estar ali no nível do mar. Também as planícies, elas são localizadas em áreas baixas, ao longo dos rios ou do litoral. A planície amazônica, por exemplo, ela estende principalmente ao longo do rio Amazonas, na região norte do país, do Brasil. Então, mas ela não vai estar mais acima do nível do mar, lá vai estar mais baixo. Então, nós temos aí ao longo dos rios. Então, lá no rio Amazonas, nós temos ali a planície, tá? Mais um chegando. Nós temos aqui, estudamos também, falando sobre o planalto, que são as unidades de relevo relativamente planas. Elas são altas, mas são planas, então bem diferente da montanha. E por que elas não são montanhas? Não, porque a montanha ela vai ter ali outra característica que a gente vai estar falando depois, tá certo? Mas o planalto não. O planalto são unidades de relevo relativamente planas e elas são localizadas em regiões de altitudes elevadas. Ela tem uma altitude que se situa acima de 300 metros do nível do mar,
E nós sabemos que a montanha, ela está muito mais do que 300 metros. Então, essa aí é uma das características. E o planalto, ela é, aqui, ó, planalto, porque o seu topo, aquele é plano, diferente aí das montanhas, né? Porque das montanhas, ela não tem seu topo aí plano, ela tem como uns bicos, né? Então, dá para você perceber e ver qual é a diferença aí do planalto e das montanhas, tá bom? Deixa eu só pegar aqui um negócio para... Beleza. Então, as montanhas, elas vão ter aí uma altitude mais elevada do que a do planalto, do que a diferença em comparação com as demais altitudes da Terra, da superfície terrestre, e elas são ditas como conjuntos que formam cadeias chamadas de cordilheiras, como exemplo aí da Cordilheira dos Andes, que vocês já ouviram falar. Então, ela vai ser mais alta, ela vai ter seu topo aí feito um cone, diferente do planalto, que vai ser ali plano. E a depressão, que é uma forma de relevo que representa uma altitude mais baixa que as outras formas de relevo à sua volta. Então, essas áreas rebaixadas em relação aos terrenos que as rodeiam, elas têm a origem a fundamentos de origem tectônica de contínuo desgaste erosivo. Então, ou quando acontece aí um terremoto, que as placas tectônicas elas vão estar aí se deslocando e vai ter essa baixa, ou por conta aí da passagem da água, do vento, do desgaste aí do erosivo. E falando aí, a gente falou sobre as principais formas de relevo. Espero que vocês tenham prestado atenção, visto aí sobre o que a gente falou da depressão. Vocês sabendo o que é a depressão, a planície e o planalto, lembrando que a planície ela está ali a nível do mar, ou os rios ali, a gente pode estar chamando eles de planície. Os planaltos como se fosse, não, são serras, só que o seu topo é plano, tá? Ele não é como a montanha, que é feito um bico e tem as formas irregulares. O planalto, o seu topo, ele é plano. É como se você fosse fazer um bolo, vamos dizer assim, você estivesse na praia, você fosse fazendo ali um bolo de areia, fosse colocando um em cima do outro, e no final você passasse algo ali para ele ficar plano. Já a depressão, ela é uma forma de relevo bem mais abaixo, tá? É bem baixa em diferença dos outros tipos de relevo. E nós vamos ver aqui, preste bastante atenção também, porque nós temos duas questões que falam aí, são 3 questões sobre o relevo e 2 questões sobre as zonas de iluminação e aquecimento da Terra. Então, nós teremos aí duas questões na atividade, que vai estar falando sobre as zonas térmicas, que ela tanto pode ser tropical, pode ser temperada, ou ela pode ser polar ou glacial. Nós, brasileiros, nós estamos aí na zona tropical. Nós estamos na zona em que recebe mais calor, mais iluminação aí do sol, tá bom? Então, são regiões que elas vão estar caracterizando aí por apresentarem certas particulares da temperatura aí em função da quantidade de calor recebido do sol, e que ela vai estar formando faixas leste a oeste no globo terrestre. Então, nós temos aí a representação do globo terrestre, onde nós estamos na parte aqui da zona tropical, estamos bem abaixo da linha do Equador, e nós estamos aí entre o Trópico de Câncer
e o Trópico de Capricórnio. E entre esses trópicos é bastante quente, porque aqui nós temos a zona tropical, e é bastante quente porque a gente recebe aí, essa zona ela recebe uma quantidade maior de radiação solar, uma quantidade maior de calor. Então, aqui nessa parte entre os trópicos, já está dizendo, ó, tropical, trópico, trópico, tropical. Então, nós estamos aqui na zona tropical e entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. E é quando a gente é a zona onde recebe mais calor, recebe mais radiação do Sol. Já a zona temperada do norte ou a zona temperada do sul, elas são as zonas temperadas aí, e elas correspondem a regiões do planeta que estão localizadas entre os círculos e os trópicos. Então, nós temos aqui os círculos polares Ártico e Antártico, e elas estão aqui entre os trópicos e esses círculos. Então, ela vai receber menos radiação. Perceba que aqui é como se a gente estivesse bem na frente do Sol e os outros fossem se afastando. Então, aqui, ó, ela vai se afastando um pouco do Sol, então ela vai recebendo menos calor. Então, quanto mais você tiver ou na zona temperada ou na zona polar, você vai estar recebendo menos radiação, menos calor. Vamos aqui falar um pouquinho de cada uma. Nós já falamos, nós já vimos, já estudamos, mas vamos dar uma reforçada. A zona tropical, ela é a zona mais quente. Ela está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. É a região mais aquecida da Terra. As chuvas são regulares, próximo à porção equatorial, ou seja, próximo ali das porções perto do Equador. Chuvas irregulares próximo aos trópicos. E as suas paisagens são florestas tropicais úmidas e savanas. Então, o que eu quero que vocês prestem mais atenção são esses dois pontinhos. Localizado entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio e região mais aquecida do planeta. Esses três pontinhos aqui, não se apeguem a eles, se apeguem mais a esses dois. Localizado entre o Trópico de Câncer e Capricórnio e a região mais aquecida do planeta. Em seguida, nós temos aqui as zonas temperadas. Cada uma das duas zonas, elas se localizam entre os trópicos e os círculos, um ao norte e outro ao sul, que caracteriza-se por ter aqui... Não, está errado isso aqui. Então, elas estão aqui entre os trópicos e o círculo polar, ou seja, ela está entre a zona quente e a zona fria, tá bom? A zona temperada, tanto do norte como a do sul, ela é temperada porque ela está entre as duas, entre a quente e a fria. Então, ela vai receber ali uma temperatura mais ou menos. É como se a gente pegasse ali uma água quente e uma água gelada e misturasse elas. Então, ela vai estar sendo o que aquela água? Ela vai ficar temperada, porque ela está vindo ali com o calor e com o frio, e ela vai estar dando uma misturadazinha ali. Ou seja, ela vai estar sendo temperada. E nós temos as zonas polares, que são as mais geladas, frias, e que recebem menos radiação solar em relação às demais localidades aí, as demais zonas do planeta. Elas atingem essas regiões de forma muito inclinada e com intensidade muito fraca. Essa região ela recebe menos radiação solar, então ela é menos aquecida e apresenta as temperaturas mais baixas do planeta. Então, nós temos aqui a região as regiões mais frias, o Polo Norte e o Polo Sul. Nós temos a região quente, a zona quente,
E entre a zona quente e a zona fria, nós temos a temperada. E nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos prestar atenção na atividade, para a gente poder saber mais um pouquinho, prestar bastante atenção e fazer a nossa atividade lá na plataforma, tá bom?